Que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Mais uma vez, pegue a sua Bíblia, vamos meditar em alguns versículos nesta noite. Se você também tiver a sua revista, abra conosco e vamos estudar juntos. Como já dissemos, é a lição de número 6, cujo tema é o seguinte: um chamado ao arrependimento. O nosso texto áureo é o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. A nossa verdade aplicada: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Os objetivos da lição são os seguintes: apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento, mostrar os pedidos do salmista a Deus. Nosso texto de referência, é o texto base que nós vamos estudar nesta noite, está lá no Salmo de número 51, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso esse salmo, todos os salmos o são, mas sempre tem aqueles que somos da nossa preferência. E o Salmo 51 é um dos meus preferidos. Salmo também de Davi, desde a minha juventude, que eu aprendi a apreciar e a meditar neste salmo, essa declaração de confissão e arrependimento que Davi, o autor deste salmo, foi inspirado pelo Espírito do Senhor. Nós temos o costume de falar, de se dirigir, de atribuir um autor a estes salmos, mas na verdade nós sabemos que o verdadeiro autor, não só dos salmos, mas de toda a palavra de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou Davi a compor este salmo, mesmo sendo um salmo de súplica, mesmo sendo um salmo de confissão e arrependimento. É um salmo de dor, irmãos, nos leva ao quebrantamento. Deus muitas vezes nos leva ao vale, sim, ao vale da sombra da morte, como diz o salmista no Salmo 23, Deus nos leva a esse vale para que nós possamos nos arrepender das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos fracassos, dos nossos pecados, e em seguida Deus manifesta o seu perdão, o seu maravilhoso perdão. É o modo de como Deus nos aperfeiçoa e nos prepara para que constantemente nós estejamos em sua presença, para que os nossos olhos estejam constantemente no Senhor. É o que diz também esse mesmo salmista no Salmo de número 25, como já estudamos aqui nas lições anteriores: os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Salmo 25, versículo 15, já estudado aqui. Todo esse salmo, ele é composto por lindas e profundas palavras. Dentre todas elas, eu gostaria de destacar, irmãos, o versículo 10 e o versículo 11. Pega a sua Bíblia, vamos ler o versículo 10 e o versículo 11 desse salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Se os irmãos observarem neste salmo, versículo 10, versículo 11, há 4 pedidos que o salmista faz ao Senhor. O primeiro pedido, ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Meditemos nesse pedido. Será que nós temos desejado, como salmista, um coração puro? O segundo pedido, será que nós temos desejado, como salmista, que Deus renove em nós o seu espírito, o espírito reto? Será que nós temos pedido a Deus que nunca nos lance fora da sua presença? Será que nós temos desejado a presença constante do Espírito Santo em nossa vida? Façamos esta reflexão. Ao decorrer, ao longo do estudo desta lição, nós vamos estudar e meditar outros pedidos que o salmista faz ao Senhor. No texto áureo, já lido aqui nesta lição, no versículo 17, o salmista chega à seguinte conclusão: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Este lindo fundo musical que os irmãos estão ouvindo, foi inspirado na letra, nesses versículos deste Salmo 51, a canção Infinita Graça. É um autor desconhecido e ele é do cantor, do Inário Adventista. É uma linda canção, uma canção antiga, muito profunda, inspirada neste salmo. O tópico 1, nós vamos ver agora o contexto histórico em que ocorreu este salmo. Para estudarmos e meditarmos os salmos, é necessário, irmãos, a gente conhecer a história do maior rei de Israel. Todos conhecem a história de Davi, cristãos e não cristãos, seja pela Bíblia, através de filmes e até mesmo novelas, narram a trajetória desse famoso personagem bíblico. Para muitos historiadores e arqueólogos, a figura de Davi era mais uma figura mitológica. Não havia provas suficientes, não havia provas visíveis, provas arqueológicas que Davi realmente existiu. Então eles tinham como Davi um herói mitológico, assim como Hércules, assim como Aquiles, Teseu, foram para a mitologia grega. Eles criam que Davi também era para a mitologia judaica. Porém, em 1993, um arqueólogo chamado Avraham Biran encontrou a primeira evidência não bíblica sobre Davi, contrariando as teorias dos críticos da palavra de Deus. Para entendermos o contexto em que esse salmo foi escrito, é preciso você voltar às páginas da sua Bíblia, lá no 2º livro de Samuel, no capítulo 11. E voltando ao Salmo 51, o título e o subtítulo desse salmo já nos dão essa dica. Leamos. Abra sua Bíblia no Salmo 51 e vamos ler o que diz o título e o subtítulo desse salmo. Já dá uma dica, o cenário e o contexto em que esse salmo foi escrito. O título e o subtítulo é assim: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. O salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele depois de ter estado com Betseba. Mas que profeta foi esse, profeta Natã? E quem foi Betseba? O que eles têm a ver com esse salmo? Talvez você possa perguntar. Mas o que aconteceu que levou o autor desse salmo a escrever tão comoventes palavras? É o que vamos ver e meditar nesta noite. Davi estava no seu palácio. Seu exército estava em guerra contra os amonitas. Porém, Davi ficou em casa. E diz a palavra de Deus que no terraço do palácio ele avistou uma mulher se banhando. Era uma mulher muito formosa.
Davi então procurou informações sobre quem era aquela bela mulher. Ele informaram que era esposa de Urias e se chamava Betseba. Davi poderia parar por aí, afinal ela era uma mulher casada, mas ele continuou o terrível processo que gera o pecado. É o que diz a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. E o que é concupiscência? Concupiscência é o desejo intenso por coisas carnais e que leva ao pecado. Como a maioria já deve saber, Davi mandou Betseba. Davi mandou chamar Betseba e, mesmo tendo conhecimento que era comprometida, deitou-se com ela. Talvez ele achou que, por ser rei, esse pecado não lhe seria punido. Ninguém se importaria ou descobriria, afinal ele era o rei de Israel. Porém, por mais que uma pessoa seja importante nessa terra, ela não se isenta de seguir os mandamentos do Senhor. Diz o Salmo 42 que um abismo chama outro abismo, e assim aconteceu com Davi. Logo ele teve notícia que a mulher estava grávida. A mulher com que ele se deitara estava grávida. Naquela época, quem fosse pego em adultério era punido com a pena de morte por apedrejamento. Davi, na tentativa de ocultar o seu pecado, ordenou Betseba, ordenou Urias, o marido de Betseba, que retornasse da guerra para fazê-lo coabitar com a sua esposa e assim justificar a gravidez de sua mulher, que certamente seria acusada de adultério. Porém, Urias, insatisfeito de ter sido tirado da guerra, e os seus irmãos que continuavam na batalha, não quis ficar em sua casa e nem se deitou com a sua mulher. Davi então comete outro pecado. Ele, como se diz a palavra de Deus, irmãos, um abismo chama outro abismo. Ele ordena então o retorno de Urias com uma mensagem que o próprio Urias entregou a Joabe. O próprio Urias entregou. Leiamos o conteúdo desta mensagem. Escreveu na carta: ponde Urias onde for mais renhida a peleja, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morto. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 15. Além do adultério, ele estava prestes a cometer um assassinato de um homem inocente e valoroso, um verdadeiro guerreiro e fiel ao seu rei. Mas como assim? Como é que nós podemos afirmar que Urias era assim? Era uma pessoa valorosa? Era uma pessoa guerreira? O que poucos prestam atenção é que Urias foi registrado na Bíblia como um dos 37 valentes que Davi teve. É o que diz 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Uma passagem cujo tema é os 37 valentes que Davi teve. E no último versículo, no versículo 39, está escrito assim: Urias, o Eteu, 37 ao todo. Então nós vemos, irmãos, que ele era uma pessoa fiel, valente, de valor. Mesmo assim, Davi não hesitou em levá-lo à morte. E logo veio a resposta de Joabe através de um mensageiro, no versículo 24, ainda de 2 Samuel, que diz assim: então os flecheiros atiraram contra os teus servos deste alto muro, e morreram alguns servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Pronto, problema resolvido. Agora ele poderia se casar com a viúva e ninguém poderia acusá-lo de adultério. Certamente ele pensou assim. Só que aos homens a gente pode tentar esconder alguma coisa, mas Deus não consegue se esconder nada de Deus. Deus tudo vê. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E é o que diz
Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor, segundo Samuel capítulo 27. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. João, o apóstolo João, o evangelista João, quando viu o Senhor em sua visão na ilha de Patmos, ele viu os olhos do Senhor como chamas de fogo. Ou seja, assim como o fogo tudo queima, nada também pode escapar aos olhos do Senhor. O tópico 2, o caminho do arrependimento. Uma das maiores dificuldades do ser humano é reconhecer-se que é um pecador e, portanto, precisa do amor de Deus. Diz a palavra de Deus que nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 2. E Deus, pela boca do profeta Natã, repreendeu Davi com estas palavras: por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Davi achou que ninguém tinha visto, ou que aqueles que tinham visto não iriam denunciar, porque ele era o rei de Israel. Mas Deus tudo vê, e Deus viu e não poderia deixar impune este pecado ou estes pecados que Davi cometeu. E o profeta Natã foi lá e repreendeu Davi: esta coisa que você fez não cheirou bem, Deus não agradou do que você fez. Você, além de se deitar com a mulher de Urias, e o levou ele à morte pelos seus inimigos. Davi então reconhece o seu pecado e se quebranta diante daquele que tem poder para perdoar os pecados. Aliás, ele é o único que tem poder para perdoar os pecados. E ele diz no Salmo 51, versículo 3 e 4: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado quando falares, e inculpáveis quando julgares. Versículos 3 e 4. Havendo sincero arrependimento, Deus nos perdoa. Deus perdoa os nossos pecados, mas uma coisa nós temos que ter em mente: Ele não nos livra das consequências. Esse pecado, ou esses pecados, trouxeram muitas perturbações para Davi e para sua família. Diz a palavra de Deus que a espada jamais se apartou da sua casa. A criança, fruto desse adultério, adoeceu gravemente e veio a falecer, o que deixou Davi muito entristecido. Certa vez seu filho Absalão maculou o leito de seu pai, deitando com suas concubinas perante todo o Israel, cumprindo assim a palavra do Senhor pela boca do profeta Natã, que disse: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Então, irmãos, o pecado, Deus nos perdoa pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, pelo sangue do Cordeiro de Deus, temos o perdão de Deus. E Deus não nos perdoa como às vezes nós costumamos perdoar. Deus perdoa e apaga as nossas transgressões. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Muitos podem perguntar: poxa, mas por que a Bíblia comentou tamanha atitude de Davi? Irmãos, a Bíblia narra tantos acertos como os erros dos servos de Deus do passado. Ambos são para o nosso alerta, para o nosso aprendizado, para nós não seguirmos
para nós não cometermos os mesmos erros e procurarmos seguirmos os acertos desse servo de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus escolheu para que ele reinasse sobre o seu povo, sobre o povo de Israel, porém não escondeu a Bíblia, não escondeu as suas falhas e os seus pecados. E este ato, e essa atitude, este pecado maculou, foi uma mancha na biografia de Davi por todas as gerações futuras. É o que diz lá em 1º livro de Reis, capítulo 15, versículo 5, que diz assim: porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou de tudo o que lhe ordenou em todos os dias da sua vida. Mas olha a ressalva deste versículo: a não ser no caso de Urias, o heteu. Ou seja, a biografia de Davi, as coisas que ele fez, as coisas boas que ele fez, quanto ele amava o Senhor, as vitórias que ele teve nas batalhas, nas guerras, todas foram registradas, mas também foi registrado essa ressalva: a não ser no caso de Urias, o heteu. Então, que isso possa servir para nossas vidas. Vamos ficar firmes na presença do Senhor, buscarmos a presença de Deus, buscarmos o Espírito de Deus, para que a gente possa estar firme. E é o que nós vamos ver no tópico 3, os pedidos do salmista. Ao todo, este salmo, Salmo 51, Davi faz 19 pedidos ao Senhor. Abra sua Bíblia e mais tarde, antes de você dormir, ou em outra ocasião, você conte, vê se você vai chegar a esse mesmo número, 19 pedidos contidos neste salmo. Que seja um exercício da escola dominical. Conte, enumere e medite em cada pedido que Davi fez ao Senhor neste salmo. Já vimos alguns pedidos, né? No início, vimos 4 pedidos lá no início dessa lição. E o tempo que nós temos aqui reservado para essa live não vai ser possível nós meditarmos em todos esses pedidos, mas vamos ver alguns. No versículo 1 e 2, ele inicia com um pedido, com uma súplica. Por isso esse salmo, salmo de número 51, também é um salmo de súplica ao Senhor. E ele inicia esse maravilhoso salmo com estes versículos e estes pedidos: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. No início do salmo, Davi começa a suplicar pela misericórdia de Deus. E ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o Deus que um dia, pelo profeta Samuel, ungiu como rei de Israel. Ele conhecia a misericórdia de Deus, ele conhecia o poder de Deus, ele conhecia que Deus era poderoso para lhe perdoar, ele conhecia que as misericórdias do Senhor são grandíssimas. Com certeza, Davi se lembrou quando, contrariando o mandato do Senhor, ele resolveu contar o povo, ele resolveu contar aqueles que estavam destros para a guerra. Essa atitude trouxe grande indignação por parte do Senhor, e Davi teve que escolher uma das 3 coisas, de 3 tragédias que haveriam acontecer ao povo. Ele então disse ao profeta que lhe entregou a mensagem, no capítulo 24, versículo 14 de 2 Samuel, que diz assim: respondeu Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens não caia eu. Davi conhecia as misericórdias de Deus, então ele preferiu cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos seus inimigos. Davi, com certeza, quando escreveu este salmo, conhecia a misericórdia de Deus. E vamos ver mais um dos pedidos que Davi fez neste salmo, no versículo 7, e que ele diz assim:
Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Dentre as muitas referências que os Salmos faz sobre Jesus, né, sobre o Messias, este salmo aqui é mais um exemplo. Ele aponta, o versículo 7, ele aponta para o sacrifício purificador do sangue do Cordeiro, que lava e nos purifica de todo pecado. Talvez você já ouviu, talvez você já leu na Bíblia essa palavra hisopo, mas com certeza talvez você não saiba o significado. Segundo a lição, hisopo é um arbusto aromático com cachos de flores amareladas que crescia nas fendas das rochas. Era utilizado juntamente com pau de cedro e carmesim nas cerimônias de purificação dos judeus. Outra célebre passagem que nos diz sobre hisopo foi o período anterior à libertação do povo israelita do Egito, quando os judeus aspergiram o sangue do cordeiro com molho de hisopo. Fizeram molhos de hisopo e ali molharam com sangue do cordeiro e ali aspergiram sobre as vergas da porta para que o anjo da morte não matasse os primogênitos, como fez com os restantes dos moradores do Egito. E este sangue aspergido com o molho de hisopo, ele aponta para o sangue de Cristo. Por isso o sangue de Cristo, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 24, é chamado de o sangue da aspersão. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a Bíblia Sagrada aponta para Jesus. Os Salmos têm muitas referências proféticas, principalmente os Salmos de Davi. E vamos meditar em mais um pedido do salmista no versículo 12, que diz assim: restitui-me a alegria da sua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi, em sua extrema angústia, clamou ao Senhor para que lhe restituísse a alegria da salvação. Quantas pessoas nesses dias que estamos vivendo, esses dias de pandemia, esses dias difíceis, esses dias que muitos têm perdido sua vida, muitos têm ficado doentes, estão perdendo a alegria, estão perdendo a esperança de vida eterna. Talvez você não tenha cometido os mesmos pecados que Davi, porém não significa que nós não necessitemos de perdão, do renovo de Deus, da alegria de Deus em nossa vida, que somente em Jesus nós podemos obter. Bens materiais como riquezas, como dissemos, né, na lição passada, riquezas, mansões, prestígios, amigos influentes, não podem satisfazer os reais anseios da alma sedenta. Porque há tantas pessoas neste mundo suicidando, porque há tantas pessoas com depressão, porque há tantas pessoas com profunda tristeza, porque não conhece o poder transformador que só Jesus Cristo pode dar. O sangue do Senhor Jesus Cristo é que pode nos lavar de todo pecado. Este sangue da aspersão que foi derramado para que hoje eu e você pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Que esta lição possa falar ao seu coração, que esta lição possa fazer com que nós façamos uma reflexão através destes lindos versículos, destas lindas palavras cheias de arrependimento, cheias de reflexão sobre a atitude do salmista. Davi verdadeiramente se arrependeu e recebeu o perdão de Deus. Sim, certo, veio as consequências, mas Deus o perdoou. E Deus está disposto a perdoar-nos também. Deus está disposto a renovar em nós
a alegria da salvação, a esperança da vida eterna, de um dia nós morarmos com Ele nas mansões celestiais. Oremos, irmãos, e